Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, futebolteamgame.com. Clique no link na descrição. Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, onde hoje é dia de vermos as últimas e principais contratações confirmadas desta última semana, tanto aqui no Brasil quanto no futebol internacional. Mas antes de seguirmos, se você gosta dessa série, já apoia com seu like, que é muito importante para o crescimento do canal e também me motiva a continuar trazendo. Compartilhe também com seus amigos, que ajuda na divulgação, e se inscreva para não perder nada do Mercado da Bola. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. O Cruzeiro anunciou um novo técnico, que é Vanderlei Luxemburgo. O experiente treinador de 69 anos assinou até o fim do ano que vem e chega para substituir Mozart. Já o Londrina anunciou o zagueiro Marcão, de 25 anos, que assina até o fim da temporada após defender o Sampaio Correia. Júnior Todinho assinou com o Guarani para a sequência da Série B. O atacante de 27 anos estava atualmente livre no mercado. Mais um atacante confirmado no Guarani foi Maxwell, de 26 anos. Ele chega emprestado até o fim do ano que vem e pertence ao Kalmar, da Suécia. O Coritiba anunciou o atacante Edson, de 23 anos. O jogador pertence ao Azures do Paraná e assina por empréstimo até o fim da temporada. O Operário, também do Paraná, anunciou o meia Rafael Longini. Com 31 anos, Rafael chega até o fim da temporada após deixar o Santos. Brigando pelo acesso da Série A, o Brusque anunciou o meia Jonathan, de 22 anos. Ele chega do Carlos Renaux, da 2ª divisão do Campeonato Catarinense. A Chapecoense anunciou a chegada de Pintado até o fim da temporada. O treinador, de 55 anos, assume o clube na última posição do Brasileiro e chega com o grande objetivo de evitar o rebaixamento. Após rescindir com o São Paulo, o meia-atacante Everton Felipe, de 24 anos, assinou sem custos com o Sport, retornando ao clube até o fim do ano que vem. Livre no mercado desde que rescindiu com o São Paulo, o meia Hernanes fez o mesmo caminho e assinou com o Sport. O jogador, de 36 anos, assinou um contrato de produtividade com o Leão e chega para a sequência da Série A. Já o Juventude anunciou o volante Ricardinho até o fim da temporada. O atleta, de 32 anos, estava no Sport, onde rescindiu recentemente. O Juventude anunciou também um reforço para o ataque, que é Ricardo Bueno. O jogador, de 33 anos, chega após defender o Operário do Paraná e assina até o fim do ano que vem. O Atlético Paranense anunciou o zagueiro colombiano Nicolás Hernández, que estava livre no mercado. Com 23 anos, o defensor assina com o Furacão por um ano. Já o Santos anunciou a contratação do meia-atacante Matias Lacava, de apenas 18 anos. O venezuelano chega emprestado até o fim do ano com opção de compra, pertencendo ao Puerto Cabello, da Colômbia. Brian Montenegro reforça o ataque do Atlético Goianiense. O paraguaio, de 28 anos, assina até metade do ano que vem e chega emprestado do Olímpia do Paraguai. Miguel Borja foi anunciado pelo Grêmio até o fim de 2022. O contrato é por meio do empréstimo junto ao Palmeiras, sendo pago 1,5 milhão de euros. No contrato, o clube gaúcho terá ainda a prioridade de compra do atacante, de 28 anos. O Palmeiras anunciou o jovem zagueiro Lucas Freitas, de 20 anos, até o fim do ano que vem. O jogador estava sem clube desde que rescindiu com o Real Valladolid, da Espanha. Inicialmente, jogará pelo time B. Rómulo Otero assinou com o Cruz Azul do México. O venezuelano, de 28 anos, estava sem clube desde que rescindiu com o Atlético Mineiro e assina com o time do México até 2024. Léo Chu foi anunciado pelo Seattle Sounders, da MLS. O atacante, de 21 anos, assina por 3 temporadas, sendo comprado junto ao Grêmio por pouco mais de 2,5 milhões de euros. Lucas Esteves assinou por empréstimo de 1 ano com o Colorado, da MLS. O lateral esquerdo, de 21 anos, pertence ao Palmeiras e tem opção no contrato após esse período. Luiz Araújo, de 25 anos, assinou com o Atlanta United, que pagou quase 11 milhões de euros ao Lille da França. Não foi revelado o tempo do contrato do atacante com o time da MLS.
Ainda na MLS, o Chicago Fire anunciou o argentino Federico Navarro até 2025. O volante de 21 anos chega do Talheres da Argentina por 4,5 milhões de euros. Matheus Pereira foi anunciado pelo Al Hilal da Arábia Saudita até 2026. O atacante de 25 anos foi comprado junto ao West Brom por 18 milhões de euros. Aos 70 anos, o técnico Louis van Gaal foi anunciado pela seleção da Holanda até o fim da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Essa será a terceira passagem do treinador com a seleção holandesa. O Metalist da Ucrânia anunciou o atacante Matheus Peixoto, de 25 anos. O jogador foi comprado junto ao Red Bull Bragantino por 150 mil euros. Até o momento, o tempo do contrato não foi revelado. Juan Iturbe assinou com o Ares da Grécia até 2023. O atacante paraguaio de 28 anos chega sem custos do Pumas do México. Na Escócia, o Celtic anunciou 2 novos reforços. O primeiro é o experiente goleiro Joe Hart, de 34 anos, e que assina por 3 temporadas. Hart chega do Tottenham por 1.200.000 euros. Na sequência, James McCarthy, de 30 anos, foi anunciado até 2025. Esse, porém, chega sem custos após deixar o Crystal Palace. Livre no mercado desde que reincidiu com o Jiangsu Suning da China, o meia-atacante Alex Teixeira reforça o Besiktas da Turquia na temporada. O tempo de contrato não foi revelado até o momento, mas o brasileiro chega sem custos. Na Rússia, o Zenit anunciou a contratação do meia-atacante Claudinho, de 24 anos, que pertencia ao Red Bull Bragantino, mas que vai manter ainda 20% do passe do jogador. Para tê-lo, o time russo desembolsou 15 milhões de euros. Claudinho já foi anunciado, mas ainda precisa realizar os exames médicos para assinar o vínculo. O promissor atacante Joshua Zirkzee foi emprestado por uma temporada ao Anderlecht da Bélgica. O holandês de 20 anos pertence ao Bayern de Munique, que não colocou opção de compra no contrato. O Clube Bruges, também da Bélgica, anunciou o promissor meia Thibaut Persin, de apenas 19 anos. Ele pertence à Inter de Milão e chega emprestado até o fim da temporada. Depois de reincidir com o Grêmio, Paulo Victor foi anunciado pelo Marítimo de Portugal, onde o goleiro de 34 anos assina por 2 temporadas e chega sem custos. Léo Borges foi anunciado pelo Porto. O jovem lateral de 20 anos chega emprestado por 1 ano. Após isso, pode ser comprado em definitivo do Inter por 4 milhões de euros. Rodrigo Salazar assinou com o Schalke da Alemanha por empréstimo de 1 ano e com opção de compra. O meia de 21 anos pertence ao Eintracht Frankfurt. Ainda na Alemanha, o Borussia Mönchengladbach anunciou seu primeiro reforço para a temporada. Trata-se do lateral esquerdo Luca Netz. Aos 18 anos, o defensor chega do Hertha Berlim por 4 milhões de euros e assina por 5 temporadas. Viktor Kovalenko foi emprestado ao Spezia Calcio até o fim da temporada. O meia de 25 anos pertence à Atalanta. O Spezia tem a opção de compra fixada após esse período. O atacante Ebrim Macaulay também foi anunciado pelo Spezia Calcio. O jogador de 21 anos também pertence à Atalanta e também fica emprestado por 1 ano com opção de compra. Lazar Samardžić foi anunciado pela Udinese até 2026. O meia de apenas 19 anos chega do Red Bull Leipzig da Alemanha por 3 milhões de euros. Salvatore Sirigu mudou de clube lá na Itália. O goleiro de 34 anos assinou por uma temporada com Genoa, deixando o Torino sem nenhum custo. O brasileiro Hernani é mais um reforço do Genoa para a temporada. O meia de 27 anos fica emprestado por 1 ano, com compra obrigatória, junto ao Parma. Já a Atalanta anunciou Merih Demiral. O zagueiro turco de 23 anos pertence à Juventus e fica emprestado até o fim da temporada, por valores de 3 milhões de euros. Após isso, a Atalanta terá a opção de compra em valores fixados em 30 milhões de euros. Ainda na Itália, a Roma anunciou o atacante Eldor Shomurodov. O jogador de 26 anos assina por 5 temporadas e chega do Genoa, também da Itália, por 17 milhões de euros.
A Roma anunciou de forma oficial a contratação de Matias Vinha, de 23 anos. O lateral esquerdo uruguaio foi comprado por 13 milhões de euros e assina até 2026 com os italianos. Vale destacar que ele pertencia ao Palmeiras. A Juventus anunciou Caio Jorge. O atacante de 19 anos deixa o Santos e assina por 5 temporadas. Para tê-lo por agora, o time de Turim pagou cerca de 3 milhões de euros ao time paulista. Júlio Buffarini assinou por 2 temporadas com o Huesca da segunda divisão espanhola. O argentino de 32 anos chega sem custos após deixar o Boca Juniors. O Deportivo Alavés da Espanha anunciou Facundo Pellistri. O atacante uruguaio de 19 anos chega emprestado do Manchester United até o fim da temporada e sem opção de compra. O Getafe da Espanha anunciou o atacante Sandro Ramírez, de 26 anos. O jogador pertence ao Huesca e fica emprestado até o fim da temporada. Marco Bizotti assinou com o Stade Brest da França até 2024. O goleiro de 30 anos chega do Alkmaar da Holanda por 4 milhões e meio de euros. O Bordeaux anunciou o lateral esquerdo Gideon Mensah, de 23 anos. O jogador chega emprestado com opção de compra junto ao Red Bull Salzburg da Áustria. Ricardo Mangas também reforça a lateral esquerda do Bordeaux. O português de 23 anos fica emprestado junto ao Boa Vista de Portugal até o fim da temporada. O meia Jean Lucas mudou de clube lá na França. O brasileiro de 23 anos trocou o Lyon pelo Mônaco, que pagou 12 milhões de euros na sua contratação. Jean Lucas assinou um contrato válido por 5 temporadas. Na sequência, o Mônaco anunciou também o atacante holandês Miron Boadu. O promissor atacante assina por 5 temporadas e chega por 17 milhões de euros do AS Alkmaar da Holanda. Marcin Bulka foi emprestado pelo PSG. O polonês de 21 anos vai jogar no Nice, também da França, até o fim da temporada. Porém, o time francês tem opção de compra após esse período. Amadou Onana é o primeiro reforço do Lille para a temporada. O volante de apenas 19 anos assina com os franceses por 5 temporadas, sendo comprado do Hamburgo da Alemanha por 7 milhões de euros. O Middlesbrough da segunda divisão inglesa anunciou o meia Martin Payeiro de 22 anos até 2024. O argentino chega do Benfield por quase 7 milhões de euros. Tino Livramento assinou com o Southampton até 2026. O meia de apenas 18 anos chega em definitivo do Chelsea por 6 milhões de euros. Já o Watford já anunciou o ex-Sprint Uriah Kukica até o fim da temporada. O meia de 34 anos chega emprestado do Parma, lá da Itália. Axel Tuanzebe foi anunciado pelo Aston Villa. O zagueiro de 23 anos pertence ao Manchester United e foi emprestado por 1 ano sem opção de compra. Leon Bailey também foi anunciado pelo Aston Villa. O atacante de 23 anos assina por 4 temporadas e chega do Bayer Leverkusen da Alemanha por 32 milhões de euros. E o Aston Villa não parou por aí e anunciou também Danny Ings, de 29 anos. O atacante assina por 3 temporadas e chega do Southampton por pouco mais de 35 milhões de euros. O Tottenham anunciou a contratação do zagueiro Christian Romero, que se destacou na temporada passada com a Atalanta. O argentino de 23 anos assina por 5 temporadas. Vale destacar que atualmente Romero estava emprestado à Atalanta, que exerceu o seu direito de compra em 16 milhões de euros junto à Juventus, e repassou então o defensor para o time inglês, que pagou simplesmente 50 milhões de euros. E para finalizar, Jack Grealish foi anunciado pelo Manchester City. O time inglês se superou e quebrou a banca pelo jogador, pagando simplesmente 117 milhões e meio de euros, tornando essa a contratação mais cara da Premier League. O ponta inglês de 25 anos assinou até 2027 e até agora chega como principal reforço para a temporada. Jack Grealish foi comprado do Aston Villa, onde vinha se destacando, e chega com uma grande moral no Manchester City, vestindo a camisa de número 10. Bom galera, então essas foram as últimas e principais transferências confirmadas desta última semana. Eu quero que você deixe aqui nos comentários
quais delas você mais gostou. Também não esqueça de apoiar deixando seu like, de compartilhar com seus amigos, que ajuda muito na divulgação, e se inscreva se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!